Vamos então passar à resolução do exercício 3 do conjunto de exercícios Aplico o que aprendi da página 18 e neste exercício vamos analisar o conjunto de números representado por uma condição de intervalo de números. O enunciado diz-nos então, representa por um intervalo de números reais os conjuntos que verificam as seguintes condições. Temos aqui várias condições e vamos começar pela primeira, sem antes disso revermos o conceito teórico. Temos então que recordar o que é a noção de intervalo de números, a condição que define esse intervalo de números, a sua representação na reta numérica e o intervalo propriamente dito, que é definido com base na utilização de símbolos de parênteses retos abertos ou fechados. Na linha A, x estará compreendido então entre menos 2 e 6, portanto menos 2 e 6. Agora vamos analisar os extremos do intervalo. O extremo esquerdo é aberto, cá está, não abrange o valor menos 2, e o extremo direito também é aberto, isto é, não abrange o valor 6. A representação do conjunto A em extensão é o conjunto dos elementos x pertencentes ao conjunto dos números reais, tal que x é maior do que menos 2 e menor do que 6. Vamos passar à linha B. Y será maior ou igual que menos raiz quadrada de 10 e menor do que raiz quadrada de 10. Portanto, raiz quadrada de 10 é aproximadamente 3,162, o que significa que o intervalo dos números estará compreendido entre menos 3,162 e 3,162. Fechado à esquerda, isto porque temos aqui o igual, e aberto à direita porque à direita temos apenas o sinal menor. A representação em extensão do conjunto é o conjunto dos elementos x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que x é maior ou igual que menos 3,162, ou seja, menos raiz quadrada de 10, e é menor do que 3,162, ou seja, menor do que raiz quadrada de 10. À linha C, o A será maior do que menos 13, varia entre menos 13 e menor ou igual a 0. Portanto, fechado à direita e aberto à esquerda. A sua representação em extensão é o conjunto dos números x pertencentes ao conjunto dos números reais, tal que x é maior do que menos 13, não inclui o extremo esquerdo, mas é menor ou igual do que 0, isto é, inclui o extremo direito. À linha D, x é maior ou igual que menos 2, o que significa que o intervalo tem como extremo esquerdo o número menos 2 e inclui esse número, temos aqui o sinal de igual, e não tem extremo direito. Isto é, o extremo direito é mais infinito. Quando dizemos aqui que x é maior ou igual que menos 2, significa que o conjunto dos números que constitui este intervalo são todos os números à direita de menos 2 que começam por ser negativos e depois passam a ser positivos. E sendo a parte final positivos, significa que o extremo à direita é mais infinito. Representando em extensão o conjunto A, é o conjunto dos elementos x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que x é maior ou igual que menos 2. Vejamos então porque é que o mais infinito não aparece aqui na condição do intervalo. Se nós quiséssemos escrever a condição deste intervalo tendo por base os extremos propriamente ditos, isto é, menos 2 e mais infinito, escreveríamos x é maior ou igual que menos 2 e menor do que mais infinito. Como o valor do extremo direito, que é mais infinito, não é um valor específico, isto é, se nós escolhermos aqui um valor como extremo direito, por exemplo, mais 6, e por muito que aumentemos esse valor, nunca conseguimos obter um valor específico para o extremo direito. Daí que não haja interesse em que, numa dupla desigualdade, um dos extremos tenha valor infinito, mais ou menos infinito, é indiferente. Por isso mesmo é que, em vez de escrevermos como condição uma dupla desigualdade, interessa-nos escrever uma condição tendo por base apenas uma desigualdade. E neste caso teremos que escrever a desigualdade escrevendo-a desde a variável para o outro extremo, neste caso de x para menos 2. Lendo então a dupla desigualdade
de x para menos 2, nós temos x é maior ou igual que menos 2. Daí que a condição equivalente a esta, sem a intervenção do limite com mais infinito, é exatamente x maior ou igual a menos 2. A linha E, x é menor que 7 terços, significa que são todos os números à esquerda de 7 terços, não incluindo o extremo direito. Todos os números à esquerda do número 7 terços começam por ser números positivos e depois passam a números negativos. Daí que o extremo esquerdo seja então menos infinito. A representação do conjunto A em extensão é o conjunto dos elementos x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que x é menor do que 2,333, ou seja, x é menor do que 7 terços. Como nós podemos ver, nesta condição do intervalo, apenas um dos extremos é envolvido, neste caso o extremo direito. Isto porquê? Porque se escrevêssemos a condição tendo por base os dois extremos, teríamos x era maior do que menos infinito e menor do que 7 terços, ou seja, 2,333. Contudo, em duplas desigualdades não mencionamos os extremos infinitos e então passamos neste caso a ler a condição da variável x para o outro extremo. Neste caso, x é menor do que 7 terços. Finalmente, a linha F, x será menor ou igual que menos raiz quadrada de 3. Ora, a raiz quadrada de 3 é 1,732 aproximadamente. Se x é menor ou igual que menos raiz quadrada de 3, significa que o conjunto dos números desse intervalo serão todos os números à esquerda de menos 1,732, incluindo exatamente este extremo direito que é menos raiz quadrada de 3. Os números à esquerda deste número negativo são apenas números negativos, o que significa que o extremo esquerdo será então menos infinito. Em extensão, o conjunto A será o conjunto dos elementos x, tal que x é menor ou igual do que menos raiz quadrada de 3. Do mesmo modo, nós não incluímos na condição o símbolo menos infinito. Neste caso, iremos ler a condição da variável x para o outro extremo. Neste caso, ficará x é menor ou igual que menos raiz quadrada de 3.